Quanto será que eu estou ganhando de dividendos tendo R$ 45 mil somente em ações na Bolsa de Valores? É isso mesmo, eu tenho ativos em ações na Bolsa de Valores que pagam dividendos, não são fundos imobiliários, são empresas listadas na Bolsa de Valores, todas elas pagam dividendos. Será que esses dividendos pagos desses R$ 45 mil estão dando bom retorno nesse momento? Muita gente vai achar R$ 45 mil já um valor bem expressivo, né, de patrimônio para ter já alguns dividendos. Muitos R$ 45 mil não é nem um pedacinho ainda do objetivo financeiro para ter aí a sua independência financeira e trabalhar ser só um opcional e não um obrigatório. Lembrando que os dividendos acumulados desses R$ 45 mil não são somente dos R$ 145 mil dele completo, porque esse dinheiro ele foi sendo aportado e construído desde o final de 2022, quando eu comecei a investir ali em alguns ativos, em algumas empresas da Bolsa de Valores, até agora chegar ao montante desses R$ 45.500. Eu vou compartilhar aqui a minha carteira de investimentos, somente ali focado na parte de dividendos, e vocês vão observar a construção na prática, como que funciona a gente indo colocando tijolo por tijolo. Lá no início eu recebi um valor bem pequeno de R$ 15, R$ 17 de dividendos lá em 2022, para agora em 2025 já está recebendo um valor bem maior do que eu recebia lá no início quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores. Esse vídeo serve para motivar você a continuar firme se você anda meio desmotivado nos investimentos, se você está pensando começar a investir agora. Esse patrimônio aí, desse pedaço da minha carteira que tem dividendos de R$ 45 mil, foi construído com muito suor, sacrifício. Deixei de ter alguns luxos da minha vida, como carro, algumas viagens, saídas, para focar nos investimentos, tirar uma parte da renda, ter uma reorganização financeira, tirar uma parte da minha renda para ir construindo esse patrimônio aos poucos, para a gente atingir lá na frente o nosso objetivo e tão sonhado da independência financeira e viver somente de renda. A gente sabe que no início é muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar, entrar no mercado de trabalho, o meu salário praticamente não dava para eu tirar nada para o investimento. Era praticamente pagar contas, dívidas, e não sobrava nada, nem 100, 200, R$ 150 para investir. Até que a gente vai construindo, adquirindo experiência, estudando, tendo os novos conhecimentos, até a gente conseguir uma renda suficiente para manter o nosso padrão de vida abaixo do que a gente poderia e tirar essa porcentagem do nosso salário, dos nossos rendimentos, para separar ali nos nossos aportes dos investimentos. E se você ainda não começou, pense em começar, porque o meu maior arrependimento até hoje é de não ter começado antes. Por quê? Porque os juros compostos somado com o fator tempo tem um poder muito grande na nossa rentabilidade, nos nossos ganhos. Os juros compostos ao longo do tempo, ele vai exponenciando os nossos ganhos, e quanto mais tempo a gente tem para investir, maior vai ser o nosso retorno a longo prazo. Agora, bora para a nossa carteira aqui de investimento do canal, para a gente ver aonde que eu estou investindo, quais são os ativos que eu estou investindo, quanto de dividendos que eu estou recebendo de cada um deles e quanto que eu comecei recebendo lá em 2022 e quanto que eu já estou recebendo agora em 2025. Muito bem, aqui está a minha carteira de investimento, somente a parte de ações, que lá ali do lado mostra o quanto que eu tenho em ações aqui, ó, R$ 45.500 em ativos, em ações. Todas essas ações aqui me pagam dividendos de forma recorrente. Não todos os meses como um fundo imobiliário, mas pelo menos 2, 3 vezes no ano esses ativos aqui me pagam dividendos consideráveis. Eu tenho Copel, Sanepar, Itaúsa, Vale, ISA-E4, que é uma companhia de energia, Petrobras, CEMIG, Banco do Brasil Seguridade, CPF, E3, Semin, Leve,
KEPLE3 e Gerdau. Vamos pegar aqui um exemplo como Copel, que eu estou com uma valorização aqui de 76%, eu recebo de dividendos aqui do lado, ó, foi pago no último ano 6,78%. Sanepar, por exemplo, me pagou aqui 6,47% de dividendos. Tem alguns ativos aqui que pagam um pouco mais, ó, como Itaúsa, que é do grupo Itaú, me paga ali 8,02 de dividendos. Tem aqui Vale também, que já me paga 2 dígitos. Não, Vale me paga 8,54%, mas tem alguns ativos aqui que me pagam 2 dígitos. Se eu não me engano, é ISA 4, me paga 10,62% de dividendos. Também tenho aqui Petrobras, que está bem fora da curva aqui, né, da média de ativos que pagam dividendos. Olha só, 18,49% de dividendos. Você não consegue aí dificilmente um fundo imobiliário que chega perto desses dividendos aqui, como Petrobras. Tem Banco do Brasil também, que paga 2 dígitos aqui, ó, 11,53%. Banco do Brasil chegou a pagar 12, quase 13% de dividendos, mas está passando por um problema de lucros nesse ano, aí no primeiro e segundo trimestre, está abaixo do esperado e aí deu uma diminuída, mas ainda assim continua uma excelente pagadora de dividendos aqui. Também tenho Banco do Brasil Seguridade, que paga bem aqui, ó, 17,04% de dividendo ao ano. Também tenho aqui CPF E3, que é uma companhia de energia, paga 7,05% de dividendos. Tem o CEMIG, CEMIG também costuma pagar muito bem aqui de dividendos, olha só, 17,85% de dividendos, mesmo com a taxa de juros nas alturas que está em 15% hoje, não chega perto aí de algumas empresas de bons ativos listados na Bolsa de Valores que pagam excelentes dividendos aí. É óbvio, deixar claro aqui, antes que tenha um comentário aqui nesse vídeo, de que essa carteira, os meus ativos, eles não estão focados somente em dividendos, tá? A minha carteira como um todo, ela está mais focada em valorização nesse momento do que pagamento recorrente de dividendos, porque eu ainda não tenho dinheiro acumulado suficiente para viver de renda, então não faz sentido nesse momento eu focar, dar prioridade para dividendos. Aqui eu tenho bons ativos que por consequência também pagam bons dividendos aqui, nem todos pagam excelentes dividendos, como é o caso de Copel aqui, por exemplo, apesar de ser uma excelente empresa, ó, ela paga 6,78% de dividendos, não é um dividendo extraordinário, mas olha só a rentabilidade que Copel já está na minha carteira aqui, com um pouco mais de 2 anos que eu tenho Copel, já está com quase 77%, Copel já chegou a 85% de rentabilidade, vai variando aí, né, ao longo por conta da variação normal aí da Bolsa de Valores, mas já me deu um retorno bem interessante, que é o mesmo caso aqui de Sanepar, ó, que eu tenho 36% de valorização em Sanepar e também não me paga dividendos assim extraordinários, 6,47%. Então eu ganho com a valorização do ativo somado com os dividendos que a empresa me paga, que acaba acelerando também mais ainda o meu retorno e o meu patrimônio, que a minha carteira hoje está em quase 145 mil reais. Agora, sabendo quanto de dividendos que a gente está recebendo da maioria dos ativos, vamos agora para a aba de proventos e saber como que está a situação aqui dos meus ganhos de dividendos de todas essas 15 empresas que eu tenho listados aqui na minha carteira de investimento. Então, clicando aqui na aba de proventos, a gente tem aqui o ano de 2022, 2023, 2024, 2025 e também já para o ano que vem, 2026, porque tem alguns ativos que já provisionam dividendos já para o ano que vem, tá? Então, olha só que interessante, eu comecei bem pouquinho lá em 2022, eu comecei investindo em novembro de 2022. Em novembro e dezembro de 2022, eu ganhei aqui somados R$209, dá uma média aí mensal de 17,43%. Por quê? Porque ele pega também do ano inteiro, é óbvio que não faz sentido aqui, porque eu não investi nem em janeiro, nem em fevereiro e até outubro eu não fiz investimento. Então, desses R$210 aqui, dividido por 2, vai dar média aí de R$105 nesses 2 meses
que eu recebi dividendos somente no finalzinho de 2022. A partir de 2023 eu já tenho o panorama já do ano inteiro que eu comecei a investir. Em 2022 eu não tinha os 45 mil reais, em 2023 na verdade eu não tinha os 45 mil reais, eu tinha bem menos que isso, mas olha só, por mais que eu não tenha fundos imobiliários na minha carteira de investimento, eu recebo dividendos quase todos os meses, porque vai casando ali o pagamento de todas aquelas empresas em meses diferentes, e eu só não recebi aqui em fevereiro e em julho e outubro. O restante dos meses eu recebi dividendos, 45, 26, em abril eu recebi um pouco mais, 111, 75, 72. Eu recebi em 2023 inteiro R$ 733, uma média mensal de R$ 61,15. Agora, em 2024, olha só o salto que a gente dá quando a gente vai tendo o trabalho dos juros compostos e seguindo firme nos nossos aportes mensalmente. Eu saí de R$ 733 para R$ 1.680, ou seja, eu mais que dobrei os dividendos em um ano e não necessariamente dobrei os meus aportes. Segui firme nos meus aportes, o mesmo valor fixo todos os meses, tá? Em 2024, eu recebi aqui, só não recebi em outubro, e olha só que interessante, não tenho fundos imobiliários na minha carteira, somente ações, e eu recebi praticamente todos os meses. Em janeiro eu recebi quase 20, em fevereiro também quase 20, em março aqui eu recebi quase R$100, em abril 240, em maio 294 e em dezembro, olha só a bolada que eu recebi aqui, R$482 de final de ano, aí, presentão de dividendos de final de ano, que totalizaram quase R$1.700 de dividendos, que dá uma média mensal aqui de quase R$140 todos os meses pingando na minha conta. Em 2025, que a gente ainda nem concluiu 2025 ainda, a gente está praticamente na metade do ano, eu já ultrapassei a marca do ano passado, que foi de quase R$1.700. Em 2025 eu já recebi R$2.380, que dá uma média mensal de R$198, tá aqui do lado, ó. E se vocês observarem, aqui em 2025 eu recebi dividendos exatamente todos os meses, mesmo não tendo fundos imobiliários na carteira, ó. Em janeiro eu recebi 63, em fevereiro 94, em março 459, abril 130, maio 339, junho 362, agosto, agora, que é o mês que eu estou gravando o vídeo, 405, setembro, outubro, novembro, já tem aqui algumas provisões de pagamento de dividendos que deu quase R$2.400. Eu estava esperando receber aqui em média R$2.000 de dividendos e já ultrapassei essa marca. Pode ser que eu vá praticamente dobrar o valor do ano passado, que foi R$1.700. E aqui no gráfico a gente consegue observar bem isso. Em 2022 eu recebi pouquinho, 209. Olha só o salto para 2023, o salto para 2024 e o salto para 2025. E essa escadinha aqui com os juros compostos só tende a multiplicar. Em alguns anos aqui eu já vou estar recebendo uma quantidade considerável de dividendos e nem é do meu patrimônio total da minha carteira, né? É só uma porcentagem do patrimônio total da minha carteira, daqueles R$45.000. Então esse vídeo aqui é um exemplo para você seguir firme, te motivar, para você que não está tão motivado aí com seus investimentos, siga firme, por mais que você ainda tenha um valor baixo, siga firme todos os meses, porque a longo prazo você terá o resultado esperado. Não importa se vai levar 10, 15, 20 anos, o importante é você ter dinheiro guardado, se não para conseguir todo o valor, para ter a sua independência financeira 100%, mas para no mínimo complementar aí uma aposentadoria no futuro, para te auxiliar e ter uma vida mais confortável quando você tiver uma idade um pouco mais avançada.